da Conforlab, da Academia do Ar 360. Falamos mais uma vez aqui, ao vivo de Hockenheim, Alemanha, diretamente da Terra do Frio, para conversar com vocês sobre assuntos relevantes da qualidade do ar. Nós teremos hoje uma presença muito ilustre, que nos orgulha muito ter a presença dessa personalidade do setor, que é o Leonardo Kozak, engenheiro, e também sócio proprietário da Conforlab, uma empresa que produz os laudos de qualidade do ar interno, que são imprescindíveis para a correta legalização, né, para o correto funcionamento do PMOC de maneira geral. Hoje, nós vamos debater alguns assuntos que também estão muito em voga, estão muito presentes na nossa vida, que são os assuntos relacionados do ar-condicionado com a Covid-19. O que nós temos que fazer, quais são as precauções, pode usar ar-condicionado, não pode usar ar-condicionado, abre janela, fecha janela, reza, o que nós temos que fazer? E nós temos recebido, tanto o Leonardo quanto eu, muitas questões sobre este mesmo assunto, por isso que a gente resolveu fazer essa divulgação mais uma vez sobre esses questionamentos. Nós vamos estar, durante esta nossa live, o período todo, abertos a perguntas. O pessoal pode nos fazer as perguntas aí pelo chat, que nós vamos comentar, buscar responder dentro da nossa limitação de conhecimento, é lógico, e também trazer um pouquinho da nossa experiência pessoal, do nosso profissionalismo, que algumas pessoas aí já conhecem e que, para nós, é motivo de grande satisfação poder contribuir para a saúde e segurança, bem-estar da população brasileira. Leonardo, para suas boas-vindas ao nosso público. Olá, Parra. Olá, o público aqui da Academia 360. É sempre uma alegria estar com você, com o pessoal, os internautas aí assistindo, buscando conhecimento. E acho que esse é o objetivo nosso aqui hoje, é trazer informação, conhecimento, a boa técnica para a comunidade do ar-condicionado, o pessoal que está envolvido nesse tema de qualidade do ar interno, que é fundamental. E esse tema escolhido e sugerido para hoje, acho que é o tema mais relevante da atualidade em relação ao uso de ar-condicionado, se pode ou se não pode usar durante a pandemia. Essa fonte de informação aqui que a gente vai levar, esse conhecimento, é fundamental. A gente tem visto muitas vezes a imprensa divulgando de uma maneira muitas vezes errada sobre o uso, não só a imprensa, às vezes também até instituições governamentais, e eu considero isso por uma falta de informação, da informação correta, de um esclarecimento correto. A gente vai mostrar que o ar-condicionado não é simplesmente um eletrodoméstico que você liga, compra pela internet, liga na tomada e deixa funcionar, precisa ter muita atenção para funcionar de acordo, para trazer benefícios para a sociedade, inclusive de qualidade do ar. Então, é um prazer estar aqui, Parra, com você, com a equipe da Academia 360, para a gente poder tirar essas dúvidas do pessoal. Estamos abertos aí às perguntas. Legal. Eu posso fazer pergunta para você, Leonardo? Deve, pode não, deve. Cara, olha, uma das coisas que eu vejo que incomoda muito o nosso público, né, os nossos clientes, nossos amigos, é sobre o uso do ar-condicionado no cenário de pandemia, porque, afinal de contas, não foi bem assim um retorno da economia de modo geral, né? Nós percebemos que alguns setores continuaram em operação, né? Mas alguns setores ainda se ressentem muito ou trabalhando em carga parcial. Afinal de contas, ambientes climatizados, que sejam climatizados, vamos discorrer dos vários tipos. Quais são as principais recomendações para a utilização da climatização e com a ocupação humana? Perfeito. O principal ponto de recomendação que a gente está dando, seguindo orientações internacionais, inclusive da ASHRAE, que é a Associação dos Engenheiros de Ar-Condicionado dos Estados Unidos, e da própria REVA, que é uma associação similar na Europa, e a Brava tem seguido a mesma linha,
e nós, como profissionais que seguimos nas orientações técnicas, a principal recomendação é o aumento da renovação de ar. Isso vem numa mesma linha da Organização Mundial da Saúde da necessidade de melhorar a ventilação de sistemas em ambientes fechados. A gente sabe, já está bem esclarecido à comunidade que os vírus, o SARS-CoV-2, ele também transmite, além das gotículas e por contato, por próximo das pessoas, ele também pode ficar em suspensão no ar durante algum tempo. Essa semana a gente, inclusive, teve um grande debate com o professor Paulo Saldiva, médico da Universidade de São Paulo, professor, que foi o único brasileiro cientista que assinou aquela carta dos 239 cientistas do mundo para a OMS, reconhecendo que o vírus era transmissível pelo ar. Então, como ele fica nesse ar, existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para que uma ventilação dos ambientes fechados. E o sistema de ar-condicionado ele tem essa característica, né? Ele tem na sua função básica de fazer essa renovação. Isso que talvez isso que causa muita dúvida na população ainda, porque muitos não conhecem essa função do sistema de ar-condicionado. Talvez porque a gente tenha no nosso país uma ampla utilização do sistema de split, o mini split, que é um equipamento mais para uso residencial, se popularizou muito também para usos, às vezes, no comercial leve, e muitas vezes eles estão instalados fora das normas técnicas, sem essa renovação de ar adequada. Então, acaba causando uma confusão, uma falta de entendimento da população de como usar adequadamente. Então, esse item da aumento da renovação do ar pelo sistema de climatização é fundamental. Você pode fazer isso através de uma ventilação natural. As pessoas entendem isso mais facilmente, abrir portas e janelas. É uma ventilação natural, as pessoas entendem isso, e é isso que está sendo comunicado à sociedade. Mas não é só isso, os ambientes maiores, você não vai ser suficiente abrir porta e janela, você não vai conseguir fazer essa renovação adequadamente. Eu vou contar um caso rápido de uma loja de departamento aqui na cidade de São Paulo, uma loja grande, mais de 3.000 metros quadrados, que logo que ela reabriu após a pandemia, eu percebi o sistema de ar-condicionado desligado, é um local que a gente faz a gestão da qualidade do ar interno lá, eu chamei o gerente e falei, como é que o ar-condicionado está desligado? Não, a gente desligou, tem uma orientação para desligar o ar e abrir a porta. Então, é uma loja com uma porta de entrada, aquelas portas duplas de uma entrada, e uma loja de 3.000 metros quadrados. E ela entendeu, a gerente, que aquela era a recomendação, abrir aquela porta e desligar o ar seria a solução. E eu expliquei para ela que o sistema de ar-condicionado de lá tem um sistema de renovação de ar. Era só aumentar aquela renovação dela, que faria a ventilação muito mais eficiente que a porta dela. Aquela porta dela aberta ia conseguir fazer a renovação, talvez num raio ali de 4, nas imediações, né? Nas imediações, mas não lá no meio da loja. Pois é. Então, esse que é uma confusão. Essa é a principal recomendação. Então, para responder a sua pergunta, é aumentar a renovação de ar. E esse que é o ponto. Lógico, outras rotinas de manter o sistema limpo e higienizado, melhorar, aumentar a frequência de troca dos filtros de ar, se possível melhorar a eficiência deles, são recomendações também muito importantes. Então, existe sempre essas recomendações. Muito bem. É o caso típico, né, que eu também tinha um cliente assim, um escritório de cada andar uns 700, 800 metros quadrados. Aí veio a recomendação, não, abre a janela que está tudo resolvido. E quem está lá no meio do ambiente, e desliga o ar-condicionado, né? E quem tem lá no meio, essa pessoa vai estar sujeita a um ar de pior qualidade do que se tivesse o ar em recirculação. É o que eu costumo dizer, né? O que é o filtro do ar-condicionado, que seja ele qual for? O filtro do ar-condicionado é isso aqui, é uma máscara. Para que nós usamos a máscara? Qual que é a recomendação? De utilizar um filtro aqui, ó, branquinho, né? G4, ó, o azulzinho aqui, ó, o M5. Não sei se aparece direitinho o azulzinho. Aparece. Então. Cara, então, é justamente nós utilizarmos um filtro de ar para auxiliando o nosso filtro normal, que é o nosso nariz, né? Um filtro auxiliar de maneira a reter algum grau de impurezas. É esta a grande função do filtro de ar do sistema de climatização. Ele vai te ajudar a proteger a você mesmo dessas impurezas que estão presentes no ar.
São os aerodispersóides, as microgotículas, que, como o Leonardo apropriadamente falou, podem conter alguma carga viral ou também outras... O pessoal parou de falar, mas existem outras moléstias associadas a doenças respiratórias, né, que estão associadas à transmissão aérea, e contraímos isso através das nossas vias respiratórias, que são coisas normais, fungos, bactérias que estão presentes na natureza, no ar, mas que uma falta, eventualmente, de manutenção pode ocasionar esse nível de poluentes que possa nos causar algum tipo de malefício. Por isso, a importância do filtro para reter, pelo menos parcialmente, cargas virais, de fungos, ou seja, de elementos patogênicos que possam nos afetar no dia a dia, né? Opa, e o que eu tenho orientado muito o pessoal que me procura para falar sobre isso, é um ponto que a gente já vem no discurso nosso de anos aí da importância da manutenção do PMOC e o item do responsável técnico. E essa é a hora que o responsável técnico tem que se mostrar presente. E aproveitando a audiência aqui do canal, muita gente da área de ar-condicionado, que é responsável técnico por sistemas de ar-condicionado, é a hora desse pessoal se posicionar e explicar os benefícios que o ar-condicionado traz para o sistema. Explicar para o proprietário, para o usuário, o quem contrata ele para fazer a manutenção, que precisa ter uma boa filtragem, precisa ter a manutenção, precisa ter a renovação do ar. Está mais fácil explicar agora a importância desses conceitos que antigamente tinha um pouco mais de dificuldade. O mercado brasileiro sempre consumiu ar-condicionado muito voltado para o conforto térmico, por causa do calor, por causa de temperatura, e pouco para a qualidade do ar. Agora é a hora de usar as leis brasileiras, usar as normas técnicas para defender a qualidade do ar. Com o vírus está fácil. A tua explicação que a máscara, fazendo a analogia com o filtro, é espetacular. O filtro está ali na máquina para proteger o ar que as pessoas vão respirar lá dentro. Ainda bem que quando eu chego numa máquina, alguém fala assim, minha máquina, o filtro está sujando muito rápido. Falo, ainda bem que a sujeira está ficando no filtro, não está ficando no teu... Exatamente. Senão estaria ficando no teu... Então, que bom que ele está lá. Então, está mais fácil explicar isso e eu considero uma oportunidade enorme para o responsável técnico valorizar o sistema de ar-condicionado nesse momento. Eu tenho percebido, não sei se queria a sua opinião na sequência, o nível de conversa da importância do ar-condicionado subiu na hierarquia das empresas. Normalmente a gente falava com um supervisor, um gerente de manutenção, né, um facility, um coordenador. Hoje tem diretor de empresas falando com a gente, porque quer saber, ele quer garantir que o ar dentro do prédio dele está adequado, o ar que ele vai respirar, ele está mais fácil de eles entenderem. Então, isso é muito bom para o setor. É a hora da gente valorizar o ar-condicionado. Sempre o mercado reclamou da pouca valorização. É a hora para isso. Então, o profissional, e a hora de valorização do profissional, ele tem que se impor lá, tem que fazer, brigar pelo que é certo. Precisa ligar o ar-condicionado, essa resposta, eles precisam entender e explicar para o cliente isso. Olha, pode ligar teu ar-condicionado, eu garanto, pode ligar, não vai fazer mal, mas se você... Ou não ligue, porque você não tem renovação, sua renovação não está adequada, precisa adequar sua renovação, sua escola aqui, o seu ambiente tem só split, não tem renovação do ar, não ligue enquanto não tiver uma renovação do ar, ele vai ter que botar, vai ter que fazer, é o momento certo, a oportunidade é excelente. Acho que você deve estar vivenciando isso, né, Parra? Exatamente isso. A gente, como profissional do mercado, é o que eu tenho encontrado no meu dia a dia, né? E uma coisa importante que você acabou de dizer justamente sobre os ambientes que não têm a renovação de ar. Na verdade, né, temos até uma recomendação da própria Anvisa e da Prefeitura de São Paulo, estamos falando da cidade de São Paulo, mas isso pode se estender a qualquer cidade do Brasil, que ambientes sem renovação de ar não devem ser ocupados. Por que não deve ser ocupado? Porque vai existir, se existir a ocupação humana, vai existir um acúmulo de poluentes que não estão sendo extraídos, não estão sendo diluídos desse ambiente. Por isso, a recomendação das autoridades sanitárias é que uma sala, um ambiente que não tenha a devida renovação de ar, ela não deve ser ocupada, pelo menos até chegar a vacina, todo mundo vacinado.
mas na minha opinião técnica mesmo, ela não deve ser ocupada nunca. Nunca, porque isso é o que nós chamamos no nosso meio, né, Leonardo? É a síndrome do edifício doente. É exatamente isso que a gente falou nos últimos 10, 15 anos aí, sobre uma coisa prevista em lei, né? A síndrome dos edifícios doentes. Nós estamos assistindo de verdade agora uma mudança cultural, como você apropriadamente falou, em relação ao que significa o PMOC, o que significa a manutenção dos sistemas, o que significa a segurança que é traduzida para o ocupante daquele ambiente. Essa segurança é traduzida pela maneira como o sistema de climatização é tratado. Se ele é bem tratado, se ele tem o seu PMOC rigorosamente em dia, com bandeja limpa, serpentina limpa, filtros limpos dentro da sua periodicidade e a renovação de ar perfeitamente adequada, que cumpra o que se fala em normas e em leis, esse ambiente, é o que a gente pode dizer, ele vai estar muito mais saudável para a ocupação humana do que um ambiente que não tem essas características todas, né? Você abre uma, que nem a gente falou agora, abre o escritório, não tem ar-condicionado, não tem nada, abre uma janelinha lá no final do corredor e acha que vai renovar para todo mundo com 50 pessoas ocupando, não vai. Isso é um risco, né? Então, de fato, muito bem, Leonardo, é a hora do verdadeiro responsável técnico, do especialista no setor, dele se preocupar, ele tecer este tipo de comentário junto ao tomador de serviço, porque a pessoa que toma este serviço, o proprietário, o locatário desses imóveis que tem sistema de climatização, via de regra, são pessoas leigas, né? Então, são pessoas que não sabem nem o que é a norma de... e isso, perfeito, não são nem obrigados a saber, né? Mas é importante que, então, a nossa comunidade técnica e científica use este momento difícil para o nosso país e que ajude a criar ambientes climatizados com maior segurança, maior saúde, não é verdade? Perfeito. Esse exemplo que você deu do ambiente fechado, que não deve ser usado nunca, a gente já viu tantos casos, e tem um caso para mim muito emblemático, que é a escola de criança. Quantas vezes a gente já ouviu na nossa sociedade, no dia a dia, principalmente quem tem filhos pequenos, os meus já estão adolescentes, mas já passaram, Deus, eu sei que as suas filhas são todas maiores também, mas eu tenho certeza que a gente já passou, você passou por aquela frase de a criança vai para a escola e um pega uma doença, todo mundo pega, uma virose acomete todo mundo. E a gente, como sociedade, acha isso normal, né? A gente aceita isso. Um pega e todo mundo pega. Não pode, não é assim. A engenharia está aí para ajudar nisso, né, Parra? A gente tem elementos para combater isso. A gente não pode aceitar um pega, todo mundo pega. Onde que está pegando? É no ar que está pegando? A gente sabe a situação das escolas que são climatizadas no país, e não só as climatizadas, muitas escolas que não têm ar-condicionado, que estão fechadas, principalmente na época do frio, as escolas fecham em janela, fica todo mundo fechado. Então, o problema não é o ar-condicionado, o problema é o ambiente completamente fechado. Então, nesse momento, uma criança pega e várias pegas, e a gente vai aceitar isso, uma virose, é normal, faz parte da idade da criança. Não é normal. A gente tem soluções de engenharia simples para resolver isso. Ou ventilação natural, mas no inverno não dá para fazer, então tem que ser um sistema de climatização, né? Lógico, a gente está num país ainda em desenvolvimento, tem muitos desafios ainda, mas se puder fazer um sistema de climatização com uma boa renovação de ar, é o caminho. Eu lembro muito do caso de um colega nosso, Miguel Ferreiros, grande projetista do NPC, lá de Santos, que, se eu não me engano, a prefeitura foi contratar 3.000 aparelhos splits para as escolas da região lá de Santos, do litoral, e 0 de renovação de ar. Na época, ele levou para Brava o problema e falou: vão fechar nossas crianças em salas de aula e vão respirar. Agora, resolveu o conforto térmico, legal, mas vai piorar muito a qualidade do ar. Então, foi feito um comunicado técnico: olha, vocês precisam botar uma renovação do ar, vai gastar, eu lembro, uma coisa em torno de 10%, 15% a mais do valor, ou seja, não é nada absurdo, não é que vai gastar 3 vezes o valor para adequar, e adequa o sistema, e as crianças vão ter um nível de capacidade de aprendizado
redução de absenteísmo, ausência da escola, redução de custas médicas, redução de absenteísmo dos professores, muito maior do que aquele custo, aquele investimento. Lembro, pegando o caso da escola, quando o professor de Bijar se teve no Brasil, lá na Brava, falando sobre qualidade do ar em escola, alguns anos atrás, ele mostrou uma pesquisa que aumentava em cerca de 15% o rendimento dos alunos em escolas com uma boa qualidade do ar. O que era boa qualidade do ar? Era um bom sistema de ar-condicionado instalado com uma renovação adequada, uma boa manutenção, uma boa limpeza, do que uma escola igual sem renovação. Então, eles levaram esse dado para o Ministério da Educação do país para mostrar como era importante ter bons sistemas de ar-condicionado, que era muito mais barato aumentar, ter esse custo de você ter um investimento no sistema de climatização dentro das normas, custo da manutenção, do que o custo da educação, 15%. 15% você aumenta de produtividade, de capacidade. A cada 6 anos é um ano de vida escolar a menos. O que a criança apresentaria em 12 anos, vai aprender em 10 anos, mas em 14 anos vai aprender em 12 anos. Então, é mais ou menos uma conta simples assim. Ele tem quanto custa uma vida escolar de um país, né? Isso é um valor absurdo, não precisa nem fazer cálculo para ver que vale muito a pena. E se você aplicar esses custos de aumento de produtividade, esse caso da escola deu 15, eu achei bastante, mas tem diversos casos que mostram que botar um bom sistema de filtragem, você aumenta em 3, 4% o rendimento, que diminui o número de partículas no ar, você melhorar a ventilação, diminui o número de CO2 e outros gases, isso aumenta 3, 4%. Calcula isso eu sempre levo para as palestras, para as conversas, para os profissionais de ar-condicionado também buscarem quanto custa, qual o salário médio do local que você cuida do ar-condicionado. A gente faz essa pergunta, né? Lá na Faria Lima, aqueles prédios lindos, maravilhosos, quanto que é o salário médio ali? Quanto custa a mão de obra daquele local? O dia de trabalho daquele pessoal? Um call center com milhares de pessoas. Ele tem que trocar um equipamento lá, consertar uma máquina, gastar 10, 15, 20 mil reais. É dinheiro, mas faz a conta da produtividade. Vai ter lá 200, 300, 500 pessoas. Aquilo ali não vai dar nem 0,5% da folha salarial do dia do trabalho daquela pessoa e o percentual de retorno do aumento de produtividade é muito maior. Então, eu provoco, né, para quem trabalha, fazer esse cálculo, né? Qual o benefício na hora faz o cálculo do retorno do investimento na manutenção. Precisa trocar uma máquina, custar 20 mil, de acordo aqui você tem uma população que custa, sei lá, 2 milhões de reais por mês, se você tiver 1% de aumento de produtividade aqui, você vai ter esse payback aqui em menos de 15 dias está pago o teu conserto. Fica muito mais fácil para o gestor aprovar o orçamento quando ele vê que tem retorno. Então, precisa citar isso e trazer. E agora, na pandemia, está muito mais claro quantas pessoas estão doentes por causa da pandemia, por causa de um vírus que também é pelo ar, quantas pessoas estão afastadas do trabalho por causa disso. Então, está mais fácil mostrar isso e as pessoas entenderem esse conceito. Perfeito. Eu acho que é um comentário muito bem direcionado. Voltando só ao exemplo de escolas ainda, eu tive uma experiência profissional, alguns anos atrás, onde uma escola assim de nível bastante elevado em termos de valores, né, não tinha sistema de renovação. Fiz uma pesquisa rápida, me chamaram porque eles estavam com problemas lá com isso, eu constatei 9.000 ppm de CO2, numa sala fechada com um monte de alunos no intenso verão. Aí o pessoal fechava todas as portas, né, a janela lá. Aí, qual que era o grande problema? Primeiro era a sonolência, todo mundo reclamava de sono, aí punha a culpa no adolescente que estava lá, né? Ou no professor que é ruim. O professor que é ruim. O cara fala, começa a me dar sono, né? Imagina eu falando de PMOC lá, não ia ficar um que ficasse acordado. Aí fiz esse levantamento de 7.000 a 9.000 ppm de CO2, sendo que o limite máximo pela resolução número 9 é 1.000 ppm, e a própria norma BNT 16401 indica que acima de 3.000 ppm já começam os efeitos negativos para a saúde das pessoas, segundo fontes da própria OMS, né? Exato. Então, o investimento que foi feito ali tinha 2.000 alunos num ciclo, né? De manhã, de tarde e de noite.
Pô, foi um investimento ridículo, muito pequeno, próximo do rendimento. Era um cursinho, então foi Eles querem um grande aprovar mais. argumento. Eles Vai querem aprovar aprovar o mais pessoal, gente. vai aprovar mais gente, para eles é Exatamente. melhor. A visão foi justamente essa. Olha, eu vou colocar mais gente nas faculdades mais procuradas, cursos de medicina, cursos de engenharia e de direito, né? Cada um na sua procura, porque eu vou elevar o rendimento desses adolescentes que estão aqui. E o investimento, de fato, foi muito pequeno, perto do grande rendimento que eles têm. É que eles não me divulgaram quanto que eles aumentaram em cima, né? Mas acho que isso dá até para obter. É um dado interessante para a gente pesquisar e trazer à tona. Se me deixassem divulgar também, né? É um exercício que a gente precisa começar a provocar. É um desafio nosso como sociedade, como profissionais da área, de fazer isso, medir esses dados, né? Nesse caso, a gente começar a exercitar isso para ir aprendendo, para ter esse número. A eficiência energética é fácil você medir. A eficiência energética sempre teve acho que no top 3 de todo gestor predial de precisar economizar energia, o que é muito importante, o que é correto, mas a qualidade do ar não estava, porque é difícil medir esse resultado. Então, a gente precisa exercitar. Exercitando, a gente vai achar esses valores. A gente vai começar a criar esse conceito, começar a medir isso com mais qualidade, vai chegando em números mais próximos da realidade para ter e vai valorizando mais o setor. Vou pegar o gancho do teu nível de CO2 que você falou, eu queria comentar também sobre o uso de carros. Outro dia a gente está tendo bastante discussão lá na Brava, no Departamento Nacional Automotivo, nosso amigo Sérgio, o nosso amigo professor Sérgio, sobre isso, se usa ou se não usa o ar-condicionado do carro. Muitas empresas dessas de aplicativo orientando não usar o ar-condicionado, abre a janela, né? Então, a gente está debatendo muito sobre isso, o que é o certo e o que é errado. O carro, assim como os sistemas de ar-condicionados bem instalados, tem a renovação do ar, não está no botão lá no carro para você acionar. Então, você tem uma renovação forçada, o Serginho fez o conta lá, se eu não me engano, a cada 2, 3 minutos renova o ar do carro todo também. Então, você tem uma renovação muito eficiente também você usar. E quando, mas eu quero abrir a janela, vai ser mais eficiente. Só que abrir a janela, você tem outros poluentes entrando. A poluição da cidade, fora risco. Fumaça do caminhão, do ônibus. Fumaça, risco de segurança patrimonial. Vem o cara te dar um tiro lá. Exato, aumenta o teu risco. Então, e o carro tem a renovação do ar. Então, vai ter uma ventilação mecânica, em vez da ventilação natural, vai ser a ventilação mecânica, vai estar funcionando. Então, e o ar entra filtrado, né, Leonardo? E filtrado, que é a diferença do ar aberto. Então, isso acontece também. E a questão do CO2 que eu ia falar é para o outro lado, quando a pessoa anda com vidro fechado, sem a renovação com a renovação fechada, né? Já fizemos medições também, passa de 4, 5 mil ppm. Eu sempre lembro, eu imagino o caso de uma família, numa sexta-feira, terminou o expediente, vamos para o litoral, vamos para o interior visitar a família, e 4, 5 pessoas dentro de um automóvel, e ficar 2, 3 horas dentro do carro, respirando, consumindo oxigênio e liberando dióxido de carbono, e esse nível vai disparar e vai dar sonolência para o motorista, para a família toda, e para o motorista também, e aquilo vai facilitar ele ter um acidente. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que muitos acidentes no Brasil poderiam ter sido evitados se a população soubesse disso, porque não sabe. Muita gente que a gente fala, eu gosto de andar fechada a renovação do ar. Os que sabem que tem um botão gostam de deixar fechado para a poluição não entrar. Fecha para a poluição não entrar, fica com ar, vou ficar protegido com o meu ar aqui dentro. Então, também tem um filtro lá, então é melhor deixar o ar entrando. A gente já fez vários testes mostrando isso, que é importante deixar a renovação do ar entrando. É o mesmo conceito do ar-condicionado do prédio, é o do carro. Deixa o botão da renovação ligado, mantém os filtros trocados, tem que estar sempre trocando também, faz uma limpeza sempre que possível. Então, é o mesmo conceito, precisa ter essa orientação e esse conhecimento da população para saber como conduzir isso direitinho. Já temos algumas perguntas aqui, Leonardo. Vou ler uma aqui. Ver. Olha lá, o Luciano Silva. Grande Luciano, amigo. Grande Luciano. Muito participativo, hein? Antes tem um comentário do Alexandre Manfredo, amigão meu aqui. Essa informação é muito importante sobre a renovação de ar. Realmente, Manfredo, sua observação é especialmente fundamental. Luciano Silva. Parra, por gentileza, devemos seguir a resolução RE09
E em caso que a empresa não tenha normas específicas de ergonomia, qual devo seguir? Em casos que a empresa tem norma NR específicas de ergonomia, qual devo seguir? Quer comentar? Eu comento. Acho sempre assim, a gente tem um país que tem muitas leis, muitas normas, muitas orientações, e às vezes acontece das normas um sombreamento, uma coincide com a outra, né? E às vezes uma diz uma coisa e outra diz outra. Eu não sei se a pergunta do Luciano é específica sobre a temperatura. Na RE tem uma temperatura, mas se eu não me engano, uma é de bulbo seco, a outra é temperatura relativa. É isso mesmo, ele está falando Então, da temperatura efetiva. É isso aí. efetiva, né? É isso aí. Então, mas se você fizer a conversão, elas são mais ou menos parecidas. Pelo menos eu lembro um cálculo que foi feito recentemente da Brava, isso era mais ou menos parecida. Mas, de qualquer maneira, Luciano, eu entendo que sempre que você tiver esses sombreamentos de leis, e isso já existe na NBR com a resolução da questão da renovação do ar externo, teve essa pergunta na live do webinar de terça-feira, o Parra até respondeu. Eu respondi no dia, ele não ficou com a dúvida, ele mandou lá para o PMOC@Brava, perguntou de novo, respondeu novamente, mas na dúvida qual usar, né? Então você sempre vai, no caso da renovação, sempre usar maior, ou seja, beneficiando a saúde das pessoas. Tem essa orientação que a gente dá. Às vezes as leis vão ter conflitos, divergências, procure usar aquelas que sejam mais favoráveis à saúde e o conforto da população. Se você fizer isso, você está protegido, você está privilegiando a saúde, ninguém vai questionar legalmente se você vai estar atendendo isso, a sociedade, atendendo a lei direitinho. Mais uma vez, você está valorizando a figura do responsável técnico, que precisa ter o necessário conhecimento e imprescindível experiência na área, né? Seja especializado na área, para que ele possa tomar esse tipo de decisão, comparando essa diversidade de leis e normas. E lembrando só que o próprio PMOC, no seu artigo 8º, me parece, agora não me lembro bem, mas diz que o PMOC é a somatória de todos os regulamentos específicos de cada área. Por exemplo, um hospital. Qual que é a temperatura para um centro cirúrgico? É 23 graus a 26? Não. Aí tem um regulamento específico, não é bem uma NR, mas é uma NBR, né, da ABNT, que diz lá que o centro cirúrgico de alta complexidade é de 18 a 22 graus. Então, é um regulamento específico e, sim, deve ser seguido, porque a própria lei determina que você deve observar esses regulamentos adicionais. O PMOC é a composição disso tudo. Por isso, mais uma vez, a importância do responsável técnico ser uma pessoa que detenha esse tipo de conhecimento e esta experiência para corretamente fazer as suas assunções, né? Ter o grau de liberdade que a própria lei confere ao responsável técnico para que ele faça os ajustes e correções necessárias em função disso. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Eu queria complementar, Pá, enquanto você vê, a portaria, a lei brasileira, de uma forma geral, tanto a legislação, né, a portaria, a resolução 09, as NBRs, elas são feitas para um país continental que é o Brasil. É um país que vai desde lá do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, passando pelo Centro-Oeste, região seca e quente, vai para o litoral, quente e úmido. Então, vale para todo mundo. Então, é um desafio gigante para nós que trabalhamos nas normas técnicas, para nossos legisladores, fazer leis para atender todas essas diferenças climáticas, diferenças sociais do Brasil todo. Então, não é simples isso. Então, a gente vai ter que estar sempre, o responsável técnico, como o Parra está frisando bem, eu reforço aqui, interpretando dentro da sua realidade, daquele teu local, casos específicos. Não é uma regra, vale para todos os locais, não é porque o meu PMOC eu fiz para um prédio, todos são iguais, vão ter características distintas. Então, requer um conhecimento técnico daquele local, de cada ambiente, de cada edificação, é necessário esse conhecimento. Então, essa interpretação de leis requer isso, requer conhecimento. A lei é quase que um guia, é um norte que ele vai te dar para qual caminho. A resolução,
e a portaria, se eu tivesse que dizer qual é o norte deles é saúde da população. Eles são 2 balizadores para garantir a saúde da população que está respirando o ar daquele local. Então, sempre que tiver dúvida, tem que pensar o que eu vou privilegiar, saúde e conforto térmico, né? O que eu vou privilegiar, saúde e conforto térmico do meu usuário aqui. Se fosse na dúvida, se eu faço isso, eu faço isso. Pensa sempre na saúde da pessoa, o que eu vou fazer, que eu posso melhorar. Se eu tomar, aí você vai estar tomando a decisão mais correta se for por esse caminho, né? Eu sei que a gente precisa economizar, precisa manter todo mundo está sem grana atualmente, os clientes apertam a gente de tudo quanto é lado, mas na hora da decisão a gente tem que ter isso em mente, tem leis, tem que ser seguidas. Eu reforço aquilo que eu disse agora há pouco, é a hora do responsável ter que se posicionar, não pode aceitar, tem que fazer a manutenção a cada 3 meses. É lógico que a decisão é dele, não é nossa, mas a gente tem uma lei que define, tem que ser mensal, né, Sparra? Depois comenta as cidades aí, mas tem que ser mensal, e a gente tem que brigar. É lógico que a gente não vai obrigar, a gente tem que brigar por isso. A gente não pode aceitar passivamente, ele quer fazer 3 meses, eu vou fazer 3 meses porque ele pediu, ele que manda. Não pode ser passivo assim, né, Parra? Olha, pessoal, tem que fazer cada 3 meses, tá? Tem que ser mensal, tem que trocar filtro, tem que fazer manutenção, tem que ter renovação, e insistir. Se o cara falar nesse mês ele não fizer, vai botar no relatório no mês que vem, pede para ele assinar, né? Ele tem que ser o responsável e assumir por aquilo e brigar pelo que é o correto. E você sempre bater nessa tecla, a gente precisa, esse mercado só vai mudar, só vai ser mais reconhecido, só vamos ter profissionais sendo bom reconhecidos se eles brigarem pelaquilo que é o certo. A gente não vai evoluir com o mercado, a gente precisa brigar pelo que é correto e os bons profissionais brigando vão construir isso. Demora, não é da noite para o dia, mas isso vai acontecer. As pessoas estão percebendo que o sistema de ar-condicionado ele acaba adquirindo uma importância que mexe diretamente com a saúde das pessoas. Então, é natural, né, que todo mundo agora, no frenesi de pandemia, já esteja preocupado. E agora, né, a pessoa passa álcool gel na hora que sai de casa, quando entra no elevador, quando sai do elevador, quando entra no carro, como se o álcool gel também fosse um eterno salvador. E aí o pessoal vai querer fazer manutenção no sistema de ar-condicionado a cada 90 dias. Uma coisa não bate com a outra, né? Uma coisa não bate com a outra e o tanto de gel que você usa, ele vai se tornar totalmente ineficaz, porque o contágio, uma das formas do contágio da Covid-19 ou outras moléstias também é pelo ar. Então não adianta, você não vai ficar jogando álcool, experimenta passar álcool nessa máquina aqui para você ver o que acontece. Você cai desmaiado como alcoólica, né? Então, tem que ter o bom senso de seguir as orientações dos profissionais de mercado, os profissionais da área, né? Que nem quando eu levo o meu carro para fazer revisão, eu gosto de paralelo com o automóvel, que todo mundo entende, né? Eu levo o meu carro para fazer uma revisão lá na oficina especializada. Tá aqui o carro, vim fazer a revisão dos X 1000 quilômetros aí. Sinceramente, pouco vou ter como argumentar, mesmo sendo engenheiro mecânico. Por quê? Porque tem uma série de normas e regulamentos que eles seguem, né? Procedimentos que já são criados pela própria fábrica, que dão aquele tipo de diagnóstico. Como é que eu vou querer definir? Não, mas eu não quero que troque a sonda lambda no meu carro, porque ela ainda vai funcionar. Você vai tirar o carro dali e vai te dar problema. É a mesma coisa com o ar-condicionado. Nós temos que nos acostumar, né, de maneira geral, a ouvir a voz do profissional especializado. Né? Mas quando a gente fala sobre segurança e saúde das pessoas, é sim necessário uma especialização, e essa especialização não é obtida através, que nem só aqui do nosso canal, que nós estamos discorrendo, é necessário estudar. O que nós estamos trazendo aqui são algumas pérolas aí algumas gotas de informações que nós queremos dividir com todo mundo em prol da sociedade. Mas necessário uma especialização, um estudo mais sério, uma vontade de querer aprender e aplicar corretamente. Inclusive, uma das formas que nós vamos fazer algumas lives daqui para frente também, sobre os aspectos, eu não diria bem comerciais, mas as abordagens que nós temos que ter com o setor tomador de serviço de forma a conscientizá-lo, a sensibilizá-lo
para o aspecto da saúde relacionada com sistemas de climatização. Nós percebemos que muitos amigos nossos, muitos colegas aí que nos acompanham e com quem eu troco ideia diariamente, as pessoas, né, Leonardo, as pessoas reclamam muito, mas o cliente não quer, que nem você acabou de dar o exemplo, ele quer que faça a cada 90 dias. O importante, como você também falou, não vamos obrigar, ninguém vai com uma faca lá na costela do camarada e obrigar, não é isso. Não tem esse poder, né? Não tem. Mas é nossa obrigação sensibilizar essa pessoa com conhecimento, mostrar, olha, veja bem, a decisão que o senhor está a ponto de tomar pode trazer estes riscos para a saúde do senhor, vossa saúde, a saúde de seus colaboradores, né? E isso daí pode trazer, inclusive, consequências trabalhistas, demandas judiciais de toda sorte, né? Se é uma casa comercial, por exemplo, a pessoa contrai, não, foi aqui que eu peguei Covid e eu vou processar. Então, a gente tem que se cercar. Como é que a gente se cerca? Justamente trabalhando a informação que levamos de uma maneira séria e responsável para esse tomador de serviços. Não é verdade, Leonardo? Perfeito. Você abordou um ponto legal que eu queria comentar, essa questão da responsabilidade da Covid. A gente sabe que a Covid está sendo discutido no STF, pode ser relacionada à doença do trabalho, né? É uma questão complexa. E as empresas estão se protegendo, fazendo uma série de medidas para garantir que o ambiente dele está de acordo. Então, põe sinalização, distanciamento social, álcool gel na entrada, mede temperatura, aquela coisa toda. E o sistema de climatização, o que eles estão fazendo de acordo? Será que está de acordo? Será que eles têm um laudo dizendo que está tudo de acordo lá? Será que o PMOC dele está dentro das normas? Será que está sendo, se chegar lá uma manutenção, está sendo feita de acordo? Então, se você, olha só que interessante, se você faz um PMOC de um local, está sendo a cada 3 meses, a cada 6 meses, não está de acordo, e tem um problema, você vai ser questionado. Por que você faz manutenção? Cadê você? Avisou teu cliente? Era sua obrigação como profissional avisar que era mensal. E ele não avisou. E a frase que você fala, que eu adoro, que eu repito, está tudo bem enquanto está tudo bem. Então, está tudo bem, né, pá? Na hora que der o problema, aí vão se questionar. Por que você não me avisou que tinha que ser mensal, que tinha que ter uma renovação de ar, que eu tinha que trocar o filtro? E você, veja bem, né, pá? Então, é uma outra que aí volta, aquela postura que eu insisto que o responsável tem que ter de se posicionar, tem que brigar, porque senão pode ser penalizado também. E olhando pelo outro lado, do profissional, eu também tenho visto profissionais que não... eu estou insistindo nisso porque eu vejo profissionais que não se posicionam. Eu fui chamado em alguns prédios, eu sempre falo, algumas pessoas me chamam para dar um laudo sobre o sistema de ar-condicionado, se está dentro das normas, se está de acordo. Eu não sou engenheiro mecânico. Você tem um responsável técnico aqui, chama o Parra, que ele conhece isso, mas ou chama o teu engenheiro mecânico aqui, ele deveria ser o cara que vai te dar essa resposta. E, às vezes, o cliente não sente firmeza, que a pessoa não está preparada, a pessoa não sabe se pode, se não pode ligar, se a lei pede, que a pessoa não está preparada. Então, aos profissionais colegas, parabéns vocês que estão aqui, esse horário da noite aqui, buscando informação, parabéns para vocês. E avisem os colegas que não estão se preparando, se preparem, que vocês vão ser questionados ou legalmente ou pelos clientes e vão passar vergonha. Eu senti vergonha nos locais que eu fui pelo responsável técnico que estava lá e não sabia dar respostas da área dele. Não é... Então, a pessoa sobre medicina nuclear, era sobre ar-condicionado, tinha que ter relação de ar. Então, precisa ter esse conhecimento, é obrigação do responsável técnico conhecer tudo que a gente está falando da lei, da norma, para orientar o cliente, senão vai ser cobrado ou legalmente ou pelo próprio cliente na hora que der um problema em relação a isso. É aquela frase que eu começo os meus cursos, né? O que é manutenção? Aquilo que todo mundo acha que não precisa, até quebrar, ou pior, alguém ficar doente ou alguém morrer. Aí todo mundo pergunta por que não tinha. Aí começa a caça aos responsáveis. Coitado do camarada que ingenuamente assume, às vezes, uma responsabilidade dessa e negligencia
ou por falta de conhecimento, né? Ou seja, não deliberadamente, ingenuamente, ou pior ainda se for deliberadamente, porque isso daí pode facilmente ser judicializado aí, meu amigo, aí o negócio fica mais difícil mesmo. Queria abordar, da responsabilidade técnica que você comentou, um item que eu tenho observado também, em relação a você ser responsável, pelo que o engenheiro de mecânico é responsável, né? Ele é responsável pela qualidade do ar do edifício ou ele é responsável pelo sistema de ar-condicionado? Aquela Boa pergunta. Conversou tantas vezes, né? É bom alertar a nossa audiência, aqui o público, que existe uma diferença, parece que é a mesma coisa, e às vezes o cliente acha que é a mesma coisa. Você é o responsável pela qualidade do ar do meu prédio. E ele contrata para fazer a manutenção de ar-condicionado. Então, o escopo é esse, você vai fazer a tua manutenção impecável, linda, maravilhosa. Aí ele resolve usar um produto de limpeza lá do XPTO, da empresa de limpeza, ou uma tinta velha na parede dele, que eu já vi isso acontecer, e vai ficar pessoas passando mal e desmaiando lá. Quem é o responsável pela qualidade do ar do prédio? Quem assumiu essa responsabilidade? Então, toma cuidado, gente. Quando vocês assumirem os contratos no documento oficial, vocês são responsáveis pelo sistema de ar-condicionado ou pela responsabilidade. Vocês podem ser, não estou falando que não pode. Tem que estar preparado, tem que estar capacitado, entender, legalmente habilitado, para mestre nisso. É isso aí. De assumir essa responsabilidade. Só tomem cuidado com essa diferença. Até quando os laudos do ar, que é o que a gente faz muito, quando dá fora um laudo, o pessoal, é culpa do ar-condicionado. Não necessariamente. A gente analisa o ar do ambiente, eu não analiso o ar condicionado. Eu não avalio o equipamento, o sistema de ar-condicionado. A lei da Anvisa pede para fazer uma análise do ar de ambientes climatizados, mas não está pedindo para fazer uma análise do sistema de ar-condicionado. Então, deu fungos altos? Pode ser um duto sujo, uma bandeja, uma manutenção, tem filtro? Pode. Mas pode ser que em muitos casos eu vejo isso, está tudo em ordem, e o problema é um mofo na parede, é um carpete que não está sendo limpo adequadamente, é alguém que está comendo no local de trabalho, não tem uma exaustão, e aquilo ali é vaso de planta com terra, e aquilo ali aumenta muito a carga de fungos, e o sistema de ar-condicionado, se não, provavelmente numa instalação de conforto convencional, não foi projetado para aquilo, vai dar algum problema, e você vai ser cobrado pelaquela baixa qualidade do ar, e você não é o responsável. Então, tem que tomar cuidado, isso é um alerta que eu tenho dado aí aos colegas para tomar cuidado das responsabilidades. Se eles quiserem assumir de tudo, pode assumir, só que se prepare legalmente, tecnicamente, porque a cobrança é outra, é um escopo maior e cobrem por isso, e cobrem pelo esse conhecimento. Perfeito, conhecimento... Para você poder fazer isso, né, Leonardo? Eu sempre digo, é necessário duas coisas: o conhecimento e o tempo que você vai dedicar para isso. Na minha visão, as duas coisas são traduzidas com dinheiro. Tempo é dinheiro, conhecimento é dinheiro, porque nós gastamos recursos para nos especializarmos, para justamente buscar esse conhecimento de uma maneira efetiva. Aproveitando o que você falou, você sabe que a Academia do Ar 360, ela se preocupa de verdade com a difusão do conhecimento e de uma maneira abrangente. E estamos buscando também temas que têm tudo a ver, primeiramente, com o momento pelo qual estamos passando, esse ciclo de epidemias. Gente, vocês acham que esta é a última epidemia que vai dar no mundo? Não é nem no Brasil, no mundo. Olha, não vamos comentar nada de política, porque não é o caso, mas eu duvido muito que seja o último caso de epidemia que nós vamos atravessar na próxima década, gente. Estamos começando uma nova década, eu acho que o negócio vai ficar meio complicado. Bom, dito isso, um dos cursos que nós estamos fazendo o pré-lançamento é o curso de qualidade do ar, aqui na Academia 360, que não, por coincidência, ele está sendo ministrado pelo professor Leonardo Kozak, um expert de verdade no assunto. E nós estamos, é um pré-lançamento, ele vai estar à disposição a partir da semana que vem. O pessoal que tiver interesse, o Libório está me acompanhando aqui olha lá, ele já colocou o link, quem tiver o interesse aí de já se fazer um pré-cadastro, nós vamos oferecer, logicamente, algumas vantagens econômicas, né, para quem tiver demonstrar esse interesse nessa live de hoje, que nós temos esse convidado especial, que é o Leonardo.
E esse curso é justamente, o Leonardo já fez um spoiler, é exatamente isso que nós precisamos ter na ponta da nossa língua para termos o discurso alinhado sobre a qualidade do ar. Se tornou infinitamente mais importante do que o simples serviço de manutenção, né? Não que não tenha importância, eu sou engenheiro dessa área de manutenção, né? Mas a qualidade do ar assumiu, de verdade, o posto que merece, que é a saúde e a segurança e bem-estar das pessoas. E estas informações, elas estão concentradas, gravamos um dia inteiro de curso aí teve as edições, né? Mas ele vai estar disponível no nosso canal aí a valores bem módicos e, em especial, desconto para a nossa audiência selecionada aí que se interessar em expandir os seus conhecimentos, né? Eu queria mais uma perguntinha ainda para você, Leonardo, sobre laudo de qualidade do ar. Também muitas pessoas nos procuram lá nos canais da Brava, falando sobre número de pontos de coleta, porque o pessoal fala, pô, mas eu tenho que fazer uma coleta para cada... Eu tenho um prédio de 1.000 metros quadrados, tem, sei lá, 500 salas de 2 metros quadrados cada uma, 100 salas de 10 metros quadrados. Eu tenho que fazer uma coleta para cada sala, eu posso fazer de modo aleatório, como é que eu estabeleço isso, onde é que está dizendo na lei? Queria que você explicasse para a nossa turminha aí sobre esse aspecto. Perfeito, Pá. É uma pergunta bem recorrente, realmente o pessoal tem bastante dúvida de como definir o número mínimo de amostras para fazer a qualidade do ar a cada 6 meses. Isso está definido muito claramente lá na Resolução 09 da Anvisa, lá de 16 de janeiro de 2003. Existe lá uma estratégia de amostragem, um capítulo que fala sobre isso. Então, lá define, tem que coletar 1,5 metro dentro do ambiente, né, no centro da zona, em uma zona ocupada, não pode ser num corredor vazio, num auditório vazio, tem que ter pessoas, tem que ser em horário de uso, não pode ser meia-noite, 5 da manhã. Um monte de cliente de call center quer fazer às 3 da manhã, viu, pá? Isso daí. Não, eu pago a mais a hora essa, não, mas não pode. Então, senão o teu lado não vai valer, você tem que tirar a fotografia no cenário real, né? Não no... Então, tem lá todo o regramento básico de uma boa coleta. E lá tem uma tabela dizendo o número mínimo de amostras em função da área total climatizada, por razão social e por edificação. Então, eu tenho a minha empresa num edifício, o meu edifício é único, uma empresa só, eu preciso de qual a minha quantidade, quantos metros quadrados climatizados eu tenho. Então, lá eu tenho 7.000 metros, eu tenho 12.000 metros, eu tenho 3.000 metros, e você vai na tabela e vai ter o número mínimo de amostras. Então, não é por número de máquinas de ar-condicionado, não é por salas, não é por andar, não é por pessoas, é pela área total climatizada. É a melhor estratégia do mundo? Não sei se é a melhor, mas ela funciona, é uma boa estratégia. Na Europa usa-se uma estratégia similar, então também tem isso. Lá a diferença de ter uma tabela, tem uma fórmula, então qualquer área que você coloca, mas é muito parecida com a nossa. Então, é pela área total climatizada. Então, você tem, por exemplo, um edifício comercial com, eu não vou lembrar a tabela de cabeça, vamos supor que dê a 8.000 metros quadrados, isso dá 12 pontos na tabela, e teu prédio tem 15 andares. Mas são 12 pontos na tabela e teu prédio tem 15 andares. Isso, a área total climatizada construída, essa quantidade. Então, como é que eu distribuo os 12 no 15? Ou você escolhe os 12 mais ocupados, que tem maior número de pessoas, ou você faz os 15. Se você não quiser ter um problema político lá dentro, tem que fazer em todo mundo, agradar todo mundo, escolhe o 15. A análise do ar é um negócio com um preço relativamente muito barato, você fazer a cada 6 meses, e é uma coisa na faixa de R$100, uma análise do ar, então para fazer a cada 6 meses, dá menos de R$15, dá em torno de R$15 por mês, um pouco mais que isso por prédio, então um ponto a mais, então não vai fazer diferença. Então escolhe um pouco a mais para você fazer isso, para você atender todos os andares. E se você, mas eu tenho, o meu está dando, vamos fazer o contrário, estão dando 15 pontos, eu tenho 12 andares. Você vai escolher os 12 andares, escolhe mais 3 andares para fazer mais 3 pontos. Então, você tem que distribuir, buscar uma homogeneidade no prédio, de uma forma amostral, tentar pegar pontos representativos do prédio todo, em vários andares, com bastante pessoas,
como eu falei, não adianta você pegar no corredor que não tem ninguém, andar que está vazio, auditório que está vazio, isso não interessa para a gente. Interessa é a sala do call center que está com bastante gente, aquela sala que tem muita gente trabalhando, às vezes fazendo a sala do diretor, aquele que vai pagar a conta, cadê como é que está o ar que eu estou respirando aqui? Escolhe a sala dele. Então, você precisa escolher os locais com maior concentração de pessoas, esse que é o cenário ideal. Então, basicamente, respondendo, Parra, pela área total climatizada. Lembrando que locais com características diferenciadas, tais como refeitório, restaurante, creche, serviço médico, então você tem um refeitório, tem um ambulatório no prédio, precisa ser amostrado isoladamente aquele local, você precisa incluir no teu plano. Por quê? Porque ali a característica é diferente, ali você tem uma condição diferente, você vai ter produtos químicos, você vai ter comida, você vai ter remédios, outras situações que você não tem no teu resto do prédio. Então isso é importante, o responsável tem que pensar nisso também, ele entender isso para falar, olha, no meu prédio aqui, 12 é mínimo, mas como eu tenho uma área, que aí vai ter coisas que não está na lei, na resolução claramente, como eu falei, a lei foi feita para todo mundo de uma maneira geral, mas eu já vi casos, você tem uma área lá que tem, dentro de um edifício comercial, você tem um laboratório médico, uma clínica, você vai escolher mais pontos, são características completamente diferentes. Você tem um local que você tem pet shop, por exemplo, de um shopping, gera muito particulado do trato, ou cabeleireiro num ambiente como esse, é um local que tem que ser analisado, é uma característica completamente diferente das outras. Então, você precisa entender o teu comportamento e distribuir isso dentro do prédio em função da área climatizada e pegar esses locais específicos. Legal. Tem uma perguntinha aqui. Estratégica. Quem faz análise do ar também deve dar solução aos itens que estiverem fora da RE09? Boa Quem pergunta. perguntou é o Ronaldo Alves. Grande Ronaldo. Então, não está claro isso na lei em lugar nenhum. Isso, vou fazer uma analogia com a área médica, né? A gente tem uma lei que define que você tem que fazer um exame clínico, sei lá, de sangue, urina e pressão a cada 6 meses, e na hora que o laudo ficar pronto para que você leva na área clínica, você leva para o médico. E na qualidade do ar, quem é o médico do ar? Tem um pouco, como eu falei agora há pouco, sobre a responsabilidade técnica do ar como um todo. É isso aí. Tem que ter Exatamente. alguém especializado e que entenda o laudo de qualidade do ar e que ele, sim, tome as decisões técnicas com base no que este laudo disser. Tem uma quantidade grande aqui de fungos, o Cladosporum ipsi lá. O que eu devo fazer? Que tipo de produto que eu vou utilizar? E não apenas ter o conhecimento, né, Leonardo? Essa pessoa tem que ser legalmente habilitada, porque ela vai tomar decisões que vai afetar, de alguma maneira, a bem ou a mal, pode afetar a saúde das pessoas que habitam aquele ambiente climatizado. Então, não basta a pessoa procurar no Google, né? E deixa eu ver o que o pessoal faz. O que o Cladosporo faz? Cuidado. Porque no Google tem um monte de informação boa, mas tem muito picareta falando qualquer tipo de bobagem aí, né, gente? Essa questão então, o responsável tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho, um cara que sabe interpretar laudos, conhece essa questão de produtos, de avaliação, conhece um pouco de microbiologia, tem uma noção só de saber dar um encaminhamento. Então, um profissional especializado de qualidade do ar. Isso acaba caindo muito no laboratório. Nós, como laboratórios, muita gente pergunta a gente o que fazer. Então, a gente tem toda a intenção, disponibilidade de poder dar as principais causas, né, hipóteses de estar contaminando, mas o certo é ter um responsável técnico pela qualidade do ar lá e ele vai te orientar certinho o que fazer. Perfeito. Tem umas perguntas boas aqui, hein? Olha só. Luciano, Luciano, ele recomenda as análises da Conforlab. Legal, hein, Luciano? Boa, Conforlab, aí, Luciano. Parceirão. Boa. Obrigado. O Fábio de Jesus. Olha só a pergunta. O Fábio, boa pergunta, Fábio, muito boa. Plantas no ambiente interno interferem no CO2 ou nos fungos? Nossa, essa é boa. Olha a pergunta boa. Essa é boa. E essa é aquela que é para brigar com muita planta no ambiente. Nossa, o cara faz uma selva, né? Semana passada eu fui com os colegas da EcoQuest lá num edifício e eles estão instalando as soluções lá de tecnologia de fotocatálise, a gente vai fazer as medições no local e tinha uma selva no local. E era uma selva, mas muito. O rapaz do ar-condicionado, ele falou, ele tinha
se eu não me engano, era 3 vasos de planta para cada pessoa. Era mais vasos de planta. Nossa. Eu não lembro exatamente a proposta, mas era mais vasos de planta do que pessoas dentro do ambiente. Então, realmente, uma situação que... E justamente eu fui lá fazer a avaliação, porque esse tipo de coisa vai interferir, já entrando na resposta do Fábio aí, vai interferir sim, se for, detalhe, se for plantas com terra. A terra, ela é um ambiente natural, é um ambiente que fica úmido e favorece o crescimento de micro-organismos. Então, esse excesso, aí o alerta que eu dou, esse excesso de plantas, sim, pode interferir. Se a pessoa tem uma planta num cantinho, uma coisa pouca assim no ambiente, tem algumas mesas, tem uma planta ali no canto, eu não considero isso um malefício. Na proporção, é uma quantidade muito pequena para interferir num ambiente muito grande. Mas se você chega num ambiente que tem muita coisa, aí você tem que tomar cuidado. Mas só completando a história desse local, a boa notícia é que esse local, eles usavam a técnica da hidroponia, não era terra, é água com seixos. Então, você tem um risco muito menor do crescimento de fungos, não vai ter fungo naquela situação. Proliferação, né, de micro-organismos. Eu só atentei para controle de umidade, a umidade relativa do ar não ser muito elevada. Então, fica atento para isso, porque eu não sei se aquela água pode elevar muito a umidade, mas a princípio não tinha terra, então isso reduziu minha preocupação no local. Isso é uma técnica muito interessante para evitar isso. CO2, está na pergunta que o Fábio fez, eu acho o risco menor. A planta, a gente sabe que consome à noite, com a luz, consome o CO2, mas de dia ela pode estar gerando. Então, entra um pouco nessa. Mas, Fábio, eu acho que se você tem uma boa renovação de ar, o sistema está bem dimensionado, ele vai reduzir, ele vai conseguir controlar isso. Eu estou falando isso porque eu nunca peguei nenhum caso de CO2 elevado em ambiente por causa de planta. Se pegar, pode ser que eu mude de opinião, mas até hoje eu não vi isso. Então, por isso que eu acho que isso não é um problema, não vi nem artigo científico, nem um caso real falando sobre isso. Então, eu entendo a pergunta, né, o conceito da liberação do CO2 também, igual ao ser humano, mas eu não vi, então eu não posso afirmar que isso vai ser um problema. Vaso de terra com planta, sim, tem que tomar cuidado. Aí, você lembra aquela vez que a gente foi naquele aeroporto que tinha uma cachoeira dentro lá no saguão, cara? Lembra. Lá no Nordeste. Não lembro bem qual foi a cidade, mas, ai, meu Deus do céu. Os caras inventam, né? Dentro do ar-condicionado, uma cachoeira, pessoal, com um monte, mas um monte de planta, peixe, e o ar-condicionado pó comendo solto lá. E a gente sentia, né? A gente trabalha com isso, a gente já sentiu o cheiro de longe lá de contaminantes, né? Olha só, quero mandar um abraço aqui para o Sandro Dog, que está nos acompanhando nessa live aqui. Tem que convidar ele para vir aqui com a gente. Tem que convidar você sabe que o Sandro, você está devendo uma live com a gente aqui, viu? Vamos te ligar para a gente marcar um dia aí. Pessoal, é uma autoridade nacional da área dessa área de área sanitária, vamos chamar assim, né? Não vamos nem dizer o cargo. Depois, se ele quiser dizer, ele diz depois. Mas o Sandro, grande personalidade. Que está mais tempo estudando isso no Brasil, viu, Parra? É um dos caras que mais tempo estuda no Brasil, conhece por longa data, tem história para contar aqui com a gente. Temos que chamar ele, cara. Vamos voltar publicamente aqui, chamar ele para ver se ele vem aí. Ele comentou apropriadamente aqui o seguinte, olha, cada RT, ou seja, cada responsável técnico, indica a solução em seu campo de atuação. Perfeita a sua observação, Sandro. Muito obrigado e um grande abraço aí, hein? Obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui. Ronaldo, desligar o ar-condicionado e abrir portas e janelas em locais com baixa ocupação é uma boa solução? Ronaldo botou uma pimentinha com baixa ocupação, né? Botou uma pimentinha na pergunta aí que... O problema é que abrir portas e janelas, você vai perder o controle de temperatura e umidade. Então, também depende. Você fazer isso no Nordeste, à beira do mar, não é uma boa ideia. Você pode introduzir um excesso de umidade, como também vimos num outro aeroporto lá, a tomada de ar externo estava aberta no máximo do máximo do máximo. E aí o pessoal perguntando, por que está crescendo mofo aqui no gesso? Eu falei assim, aposto que a tomada de ar externo está aberta. Vamos lá ver, vamos.
Vamos lá, estava totalmente aberta. O nível de CO2 interno estava igual ao nível de CO2 externo. Do CO2 estava ótimo, mas na beira do mar. Não me lembro a cidade também, foram tantas, né? Umidade relativa do ar estava altíssima dentro do ambiente. Altíssima. Então, isso daí é um efeito. Por isso que a presença do responsável é fundamental. Falou, vamos combinar, hein? Isso aí. Para tecer esse tipo de comentário. O Mário Canalha, aí sim, hein? Mário comentando, Mário Canalha, um abração, Mário. Quero ver o Sandro no 360. Aí sim, hein? Parra, pegando o gancho que o Mário está aí, eu lembrei e respondendo também, completando a resposta do Ronaldo, o Mário contou, até me mandou um vídeo de uma empresa lá um cliente dele lá no Sul, em Porto Alegre, que está com a janela aberta, desligou o ar-condicionado, janela aberta. Mário, eu vou contar só o pecado, não vou contar o pecador, não se preocupa, tá? Então, abriram as portas e janelas e para poder, porque a orientação, muita gente falando isso, e está entrando, só que fica próximo de uma indústria, e aqui, se não me engano, uma fábrica de cimento, alguma coisa assim, e está entrando uma poeirada dentro do prédio, quando está tudo sujo, né? No vídeo que ele mandou, dava para ver o beiral, tudo poeirado, o pessoal da limpeza tendo um trabalho enorme lá. Então, essa é uma das consequências, que você fazer as medidas de qualquer maneira, sem um responsável. Aí eu falei, Mário, cadê o responsável técnico para esse lugar? Porque ele tem que assumir a bronca, ele tem que falar, não pode abrir isso. Só que, ou se abrir, vai acontecer isso, eles vão ter que ficar limpando mais. Então, renovação decente aqui. Então, essa que é a situação. Você pode abrir, a gente pode abrir o que a gente quiser, só que a gente vai encontrar consequências daquela nossa decisão. Os prédios modernos, eles não foram projetados para ventilação natural. Esse é outro ponto. Aquelas aberturas, às vezes, elas não vão ser suficientes. Essa pergunta do Ronaldo é bem interessante, porque para pouca gente. Depende. Se você tiver um ambiente, prédios que não abre janela, ou abre a janela muito pouco, uma janelinha basculante desse tamaninho, aquilo pode ser insuficiente para pouca gente. Então, os prédios não foram projetados. Você precisa ter fachadas nos dois lados do prédio, né, para o ar fazer uma ventilação ou em alturas diferentes para ela poder sair por convecção. Então, você precisa projetar o prédio para aquilo. Os prédios modernos atuais não foram projetados para isso. Diferente de casas antigas, casas históricas, quem lá foi para Ouro Preto, para a região serrana do Rio, tem muitos prédios históricos, ou lá em Paraty, aquelas casas com portas enormes, janelas grandes dos dois lados, aquilo foi projetado para uma ventilação pé direito alto, mas não é o caso dos nossos prédios. Então, tomar muito cuidado com essa solução. Se estiver falando de ambientes de uso público e coletivo, precisa ter um responsável técnico pela lei, não é opinião minha do Parra, não é que a gente gostaria, que a gente acha, é que está na lei, precisa ter, e esse profissional precisa tomar posição e assumir, precisa ou não precisa abrir, ele que vai tomar essa decisão e orientar ao seu... Tomar essa decisão, que eu quero dizer no sentido dele, vai orientar o dono do prédio, o empreendimento, ele vai orientar o que é o certo e o que é o errado a fazer. Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui. O Fábio dizendo que no Nordeste o bicho pega mesmo, a gente conhece, viu? Fabiano Augusto, olha só. A nota técnica 82, famosa 82 da Anvisa, né? É interessante a informação sobre o uso de UV no equipamento de ar-condicionado, que seria um complemento, não sendo dispensadas as práticas manuais da higienização, eliminação de biofilme, etc. Perfeito. A radiação UV, né, ela bem aplicada, é um complemento, é um auxiliar da boa manutenção do sistema de climatização. Excelente comentário, Fabiano. Quer complementar, Leonardo? Acho que vale sim, porque assim como a lâmpada UV, foi muito bem lembrado pelo Fabiano, também grande colega, está sempre aí agitando as mídias sociais, bastante participativo, parabéns ao trabalho aí, Fabiano. Além da lâmpada UV, tem diversas outras tecnologias que estão aparecendo no mercado para tratamento do ar, seja equipamentos com purificação de ar, com filtros EPAs, lâmpadas UVs, fotocatálise, ozônio, ionizadores, tem muitas tecnologias aparecendo, todas elas têm suas utilidades, seus benefícios, precisa entender bem a aplicação de cada uma, como vai ser abordado. Fabiano lembrou muito bem da nota técnica, a Anvisa orientando sobre o uso da lâmpada UV, onde pode, ela tem sua eficiência em algumas aplicações, ela é muito eficiente para
em contato na serpentina, por exemplo, em ar-condicionados na serpentina, que é um local úmido, favorece muito o crescimento de micro-organismos. Então, ela tem uma boa eficiência naquele local, só que tem que tomar muito cuidado ela não pode ser aplicada com a presença de pessoas. Então, quem for fazer uma manutenção numa máquina com a lâmpada UV, tem que desligar ela com muito cuidado. Eu tive vistoriando um prédio esses dias com lâmpada UV, o pessoal estava lá com o sinal bacana, lâmpada UV instalada, tem que desligar antes de ligar, antes de abrir a máquina. Então, cada tecnologia tem seus benefícios, algumas melhores do que outras, tem que entender bem a aplicação delas. Acho que até sugiro um dia fazer uma live só sobre isso, porque tem muito assunto para falar sobre isso. A Ana Brava, a gente está para escrever lá algum documento, uma Rena Brava, uma coisa só sobre todas essas tecnologias, quais as diferenças de cada uma, aplicar pontos, vantagens, desvantagens, onde aplicar, onde não aplicar. Então, isso está sendo muito usado. E cuidado também com as validações, as certificações. Você fala, esses dias eu recebi uma foto muito legal de um filtro EPA, que a gente sabe que é de excelente capacidade de filtragem, e o cidadão botou um ventilador, botou como se fosse uma silver tape, passando um ventilador colado no coisa. E estava lá filtrando, e botou como um recirculador de ar no escritório dele. Antes que falem que o brasileiro... Não foi no Brasil, uma foto de outro país, mas o pessoal... Meu Deus! Ele estava medindo com um medidor de partícula antes e depois para mostrar que o ar estava saindo menor, filtrado do lado de lá. Então... contra o equipamento do rapaz, achei fantástico a criatividade, mas tomar cuidado com a validação desses equipamentos. Então, se lâmpada UV não são todas iguais, tem que entender a faixa de trabalho, tem que tomar muito cuidado isso aí, buscar bastante certificação, ver o fabricante, instalar como ele pede, como ele orienta. Já vi gente me perguntando, eu quero botar uma lâmpada UV assim, assim, assado. Aí eu pergunto, mas o fabricante está instruindo a fazer isso? Não, eu tive essa ideia, quero fazer assim. Então, toma cuidado, porque aí você vai assumir um risco que você está assumindo numa aplicação. Não é que eu sou contra, só tomar cuidado, saiba muito bem o que você está fazendo. Chegou na Brava, estava falando de produto, alguém queria jogar, não lembro se era água sanitária ou cloro, no split para pulverizar e limpar todo o ambiente. Lembra dessa? Não, foi. E eu ainda tive que responder aí, cara, imagina um negócio desse aí, água sanitária em cima das pessoas, né? Na roupa do cara, aí você vai de terno lá. Para sanitizar o ambiente. Nossa Senhora. Ó, tem um monte de pergunta aqui, olha só. O Rony Santiago. Boa noite, mestres do PMOC. Eu devo indicar as manutenções mensais, trimestrais, semestrais, anuais, apontar o número de aparelhos eletrônicos, imagino que de ar-condicionado, né? Janelas com incidência de luz solar e apontar correção. Sim, tudo isso daí faz parte do PMOC. Perfeitamente. Uma outra pergunta o profissional, aqui, você sendo responsável técnico, tem que ter o inventário completo. Tem que ter listar todos os equipamentos, botar as rotinas de manutenção de todas as atividades, de cada equipamento, de cada componente, né? O ventilador, está tudo lá. Faça o curso aí da academia para... boa. Doutor PMOC aqui vai te contar no detalhe como fazer isso daí. E ainda tem o software em Excel aí, com todas as planilhas prontinhas. Aí, olha só, o Fagner Lopes, como fica a manutenção preventiva de centrais de ar e split nesse período da pandemia? A periodicidade das preventivas deve ser reduzida? E ele complementa aqui, essas preventivas em ambientes hospitalares que tratam pacientes com Covid-19 devem seguir novas regras? Eu vou começar respondendo e depois você complementa. Essa é a tua área. Primeiro, isso aqui ele pôs a bola para eu chutar. Na verdade, existe sim uma recomendação por parte das autoridades sanitárias de que as atividades de limpeza desses componentes todos que você citou, né, serpentina, filtro, bandeja e tal, sejam reduzidas. Para quê? Com intenção de manter o mais limpo possível. Então, por exemplo, uma troca de filtros de 90 dias, a recomendação é que você troque a cada 60 dias. A limpeza de filtros de ar de mini split, por exemplo, que são todos permanentes, você, em vez de limpar a cada 30 dias, limpá-los a cada 20 dias. De que maneira? Para quê, aliás, né? Para assegurar que a máquina esteja sempre dentro da sua melhor performance possível, né? Então, sim, existe uma tendência, não existe uma imposição e nenhuma nova tabela de periodicidade.
Mas essa é principalmente uma avaliação que o responsável técnico tem que fazer desta necessidade, desse tipo de necessidade. Por exemplo, um ambiente que não está nem sendo ocupado, né? É um prédio, um cliente meu que eu tenho aí, ele tem em cada andar 200 pessoas, hoje está em 4 ou 5. Não há necessidade de eu trocar o filtro a cada 60 dias. Nossa, o filtro está limpinho. Então, nós estamos continuando a 90 dias, mas eu estou assumindo isso do ponto de vista técnico e em avaliação aos riscos envolvidos. Isso é importante frisar, né? E com um caso... Você quer complementar, Leonardo? Aí você já aproveita e fala dos hospitais? Não, perfeito, pá. A minha opinião é que é muito na sua linha. Isso é uma decisão muito... É bom, existe uma recomendação, sim, de você aumentar. Teve algumas cidades, estou lembrando de Belo Horizonte agora, que botou lá limpeza semanal de sistemas, algumas coisas que às vezes eu até acho que demais, nem precisava... É impraticável. Às vezes é impraticável algumas coisas. Então, sim, existe uma tendência, tem que ver exatamente a região, mas existe uma tendência de aumentar as frequências. Mas eu sou muito nessa linha do Parra, tem que fazer, a grande decisão aí é do responsável técnico. Não existe uma tabela, se tivesse uma lei obrigando, tem que fazer, não sei o que, tal, você vai ter que seguir. Lei a gente não discute, né? Mas isso é uma orientação, você vai ter, o responsável assume aquele conhecimento que ele tem e fala, não, vou fazer dessa maneira porque eu sei que está adequado, não vou ter dúvida. Até pelo que a gente conhece, né, para fiscalização, os fiscais, esse pessoal não tem um conhecimento superior ao nosso da lei, da norma, quer dizer, não deveria ter, deixa eu botar de outra forma, não deveria ter. Então, o que eu quero dizer é assim, se você for um bom profissional, você tiver teus argumentos, que aquela manutenção vou aumentar a frequência da limpeza para uma periodicidade maior, ele não vai ter argumentos técnicos para te derrubar aquilo, falar de outra maneira. Se você conhece a lei, você conhece tecnicamente o assunto, ele não vai ter como te exigir a lei daquilo que você está fazendo. Acho que Perfeito. É por aí. Ambientes hospitalares que ele cita, acho que a minha opinião é que dentro dessa linha é um ambiente muito mais crítico, muito mais restritivo, e ainda mais numa área de pacientes com Covid, o responsável técnico do ar-condicionado vai ter que entender bem o que vai ser feito, vai ter que aumentar a periodicidade e frequência de troca de filtros, de limpeza. A exfiltração, né? A exfiltração do ar dos ambientes tem que ser filtrada para jogar no ambiente externo. Controle de pressão do ambiente. Controle de pressão, tem uma série de coisas. Seguir a norma 7256 à risca e ainda com os cuidados de segurança biológica, né? Os protocolos de segurança biológica. Sem dúvida, essas áreas são críticas e eu sei que muita coisa foi feita assim para melhorar esses ambientes. É isso aí. A última perguntinha aqui do Luciano, os valores de captação de ar externo. Essa é fácil, né? Vai, Leonardo. Qual é a pergunta? Quais são os valores de captação de ar externo? Valores da vazão de ar externo? 27 mais... Provavelmente ele se refere à taxa de ar externo, né? Que tem que ter nos ambientes. Sim. Como se calcula, provavelmente, isso que ele quis dizer, né? Os 27 metros cúbicos por hora que ele está perguntando, qual é a taxa de renovação para ambientes convencionais, 27 metros cúbicos por hora por pessoa, e para ambientes com grande fluxo de pessoas, grande shopping center, agências bancárias, você pode admitir até 17 metros cúbicos por pessoa. Acho que é isso. E comparar também, eu sugiro comparar com os dados obtidos pelo cálculo da renovação de ar, de acordo com a norma 16401. Aliás, nós temos esse curso disponível aqui na Academia do Ar, ele já está à disposição de todos os colegas aí, onde eu demonstro por A mais B, cada linha, cada milímetro aí desse assunto, ele é discutido nesse curso sobre renovação de ar, que é a mola que está movendo o setor neste momento, né, pessoal? A gente já criou, como eu falei para vocês, os cursos que são específicos para dar são cursos de capacitação, né, para capacitar os profissionais do setor naquele tipo de assunto, o de renovação de ar, agora o de qualidade do ar. Vamos lançar também, muito em breve, de VRF, diagnósticos do VRF, e mais um monte aí que nós estamos gravando e queremos contribuir. É a maneira como a gente conseguiu encontrar
de trazer um pouco mais de luz para a sociedade, para influenciar a bem da saúde do brasileiro, né? Tem mais uma perguntinha aqui. Pergunta do Luciano. Não está interferindo em nosso ambiente interno, porém me chamou a atenção. Não entendi, Luciano. Não, Tá em Parra, cima, é do Parra. Agora que eu estou UFC vendo aqui, alto. ó. Parra está em cima lá, ó. Parra, pergunta ambiente externo, perto da marginal. É ali, ó. 1.300, agora que eu estou vendo. Eu pulei essa. Mas e sabendo que o limite interno é 700, o filtro de ar externo por si só não são suficientes. Interno está dentro, é possível melhorar. Legal, ótima pergunta. Agora entendi. Boa pergunta. Boa pergunta. Isso é muito comum, Luciano, e está acontecendo muito na região sudeste, nessa época nesse inverno que choveu muito pouco. O que a gente viu isso acontecer foi enorme. O nível de fungos no ar externo muito elevado, muito acima da média. Média, a gente vê normalmente 100, 200, 300 UFCs do lado de fora, às vezes menor que isso. E nessas épocas que chove pouco, a gente sabe que a poluição do ar aumenta muito nas grandes capitais, metrópoles, o nível de partículas aumenta muito por causa da falta da chuva. A chuva é um lavador de ar. Então, ela retira aquela partícula, por isso que quando a gente lava o carro e chove, o carro fica todo sujo, porque ele está jogando a poluição, está tirando a poluição do ar. Então, isso acontece com os fungos também. Os esporos de fungos que estão no ar também vão ser captados na amostragem do ar externo. Então, isso acontece muito. E é legal essa pergunta, porque é uma abordagem que eu tenho também feito, um alerta que eu tenho dado. Como a gente protege a nossa população da poluição do ar nas grandes capitais nessa época de baixa chuva. E é o caso do Centro-Oeste, lá do Pantanal, que está das queimadas, ou no Norte. Como é que proteger a população? A gente está vendo relatos todo dia no noticiário de pessoas que estão aumentando a frequência de internações por doenças respiratórias, não estou falando de Covid. Respiratórias, Estou falando de outras doenças por causa disso daqui. O Dr. Paulo Saldiva falou, pode se preparar que as próximas semanas os hospitais vão encher de gente com doenças respiratórias por causa dessa poluição das queimadas. E olha que interessante, olha como a indústria do ar-condicionado é importante, a gente pode proteger essa população. A gente pode proteger, e é o ponto que o nosso colega Luciano falou aí, captação do ar externo. Se a gente melhorar essa captação externa nesses momentos, a gente vai reduzir muito essa contaminação dentro do ambiente. Então, colocar uma filtragem adequada. Né? Você tem um filtro G4 ao longo do ano, e vai vir o inverno, e você está vendo que vai chover menos, que vai ser um inverno seco, procura alternativo, um sistema melhor de filtragem, ou de fotocatálise, um tratamento desse ar externo. Vai acontecer isso, está acontecendo isso. Eu costumo mostrar no nosso curso aí de qualidade do ar que a gente está lançando, eu mostro os dados do SUS, de internações por doenças respiratórias no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, são picos no inverno, por causa disso, por causa da poluição do ar. E a gente tem essa oportunidade, a indústria do ar-condicionado, o engenheiro responsável técnico tem essa responsabilidade de proteger essa população com a captação do ar externo. É lógico, tem que ver as filtrações, tem que ver controle na entrada do prédio tapete para retenção de partículas, outras coisas também. Mas a gente tem uma grande oportunidade que é com a captação do ar externo, tratar o ar externo, sim. Então, melhorar a captação dentro de um projeto adequado, se possível, precisa olhar isso. Não sabe, por favor, não vai botando filtro EPA no ar externo aí para melhorar, porque vai dar problemas mecânicos aí no sistema. Então, mas tem que fazer esse estudo e é fundamental. É a máscara que o Parra mostrou e adorei, Parra. Precisa botar uma máscara de maior eficiência lá na tomada de ar externa nessa época. É isso aí. Essa poluição não aguenta. Esse caso que você está comentando, Luciano, provavelmente o filtro pode ser que seja um G4, ou um G3, ou um G2, está na lei. Ok, está de acordo com a lei, mas não está protegendo a população, ele é pouco para aquela poluição que está entrando. Então, o responsável precisa assumir essa bronca e falar, olha, precisamos de um filtro mais eficiente, ou um sistema de filtragem mais eficiente aqui na captação. Obrigado pela pergunta, muito válida aí. Tem uma aqui, ó, o Sandro, um comentário bom, né? Importante lembrar que nas áreas críticas dos hospitais também devem ser seguidos os controles e os métodos de asepsia adotados pela equipe de assistência. Muito bem. Isso inclui o uso correto de EPIs e técnicas assépticas na
substituição, muito bom, Bem na lembrado. substituição dos filtros de ar, principalmente os absolutos. Perfeito. Inclusive, Perfeito. tem os filtros bag-in, bag-out, com risco biológico e tudo. Muito bom comentário, Sandro. Não pode, né, os colegas de ar-condicionado que fazem manutenção, trabalham em hospitais, tem que conhecer a lei, tem que conhecer Tem que reforçar o uso de EPI. Foi um objeto aí de artigos que nós já publicamos, né? É isso mesmo. Legal. Fabiano, verdade, Sandro, acha a principal informação que a Anvisa quis passar com esta nota? Oi. Opa, se o Sandro publicar mais uma coisa, a minha sugestão é você não ler, manda ele vir falar aqui para você. Boa. Legal. Grande, Sandrão. A principal informação que a Anvisa quis passar com essa nota é que não descarta a execução do PMOC. Perfeito, por causa dos recursos tecnológicos aplicados. É isso aí. Bacana. Pessoal, Fabiano lembrou um ponto bom, porque a gente falou de tecnologia, são importantes, tem muita outra coisa bacana, mas acho que a gente não destacou isso, acho que ele está destacando isso, que tudo isso é complementar. Vou botar uma lâmpada UV e não vou fazer mais manutenção do ar-condicionado. Mais nada, Não exatamente. É por aí. Eu vou botar como complementar. Precisa fazer o básico, manutenção, PMOC, o conceito de filtragem foi bem observado também pelo Fabiano. Legal. Bom, pessoal, nós excedemos já em meia hora o nosso tempo aqui estimado, porque as perguntas foram muito boas, né? E não é todo dia que a gente recebe uma personalidade igual o Leonardo aqui na nossa Academia do Ar. Isso daqui para nós é motivo de muito orgulho. Fico muito satisfeito em ter amigos desse porte aqui, né, que entendem esse nível de coisa, né, da situação. Vocês vejam que as respostas o Leonardo deu todas aí. Eu gostaria de agradecer pessoalmente o Leonardo por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de agradecer a cada um dos amigos que estiveram presentes aqui, nos prestigiando. E, Leonardo, para suas considerações finais. Opa, prazer estar aqui com você, com a Libória, a turma da Academia 360. Vocês são batalhadores aí. Eu tenho a recíproca verdadeira da admiração por vocês, sabe disso. A gente já falou várias vezes. Eu lembro umas frases, a gente no Manaus, calor 40 e qualquer coisa na sombra, a gente andando lá para fazendo treinamento dos colegas fiscais lá. E a gente comentou, nós somos desbravadores aqui da qualidade do ar, do ar-condicionado, pela boa prática, e realmente é como eu me sinto. Eu acho que você que tem propriedade para falar isso pela história que a gente está construindo e fazendo. Fico muito feliz pelo teu canal aqui, levar essa informação, é mais uma forma de a gente levar a informação para a sociedade. Parabéns aí, incentivo, patrocínio, apoio, venho sempre que você pedir, porque isso aqui faz a diferença. Acredito espero que a turma aí que está ouvindo absorva esses conteúdos e aplique no dia a dia, pratique e incentive também os demais, porque só assim a gente vai transformar a nossa sociedade. A gente entrou nesse mercado quando entrei no mercado de ar-condicionado, eu sempre ouvi muitas críticas, muita coisa de preço, e pessoal, muita gente ruim, não sei o quê e tal, e a gente precisa mudar isso. A gente não pode aceitar isso que vai ser sempre assim. A gente precisa, e dá para fazer, né? Eu vejo uma melhora gigante de 30 anos para cá que eu estou nesse mercado aí desde que começou, eu vejo uma melhora gigantesca na evolução dos conceitos de qualidade do ar. É um tijolinho de cada vez. A gente está construindo uma coisa muito legal. Parabéns a você mais uma vez, equipe. Obrigado, o pessoal ficou até tarde aí ouvindo a gente aí. Obrigado. Gostaria de deixar até a próxima, que eu estou disposto a voltar quando você... Legal. Opa, vai ser um privilégio. Então, eu gostaria de terminar essa live mandando um abraço aí para o pessoal da PSMI, que sempre nos dá esse total apoio para montar a nossa apresentação. O Libório, que colaborou muito, está sempre colaborando, está junto com a gente, nosso sócio aqui na Academia do Ar 360, né? Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a cada um dos amigos. Tem um comentário do Gilmar. Ô, Gilmar, um abração para você, hein, Gilmar. Grande, a proteção Gilmar. do ambiente é importante. No caso de queimadas, a captação do ar externo deve estar provida de... exatamente isso daí, é possível sim. Nós não vamos mais estender aqui pelo passado da hora. Eu estou vendo que o pessoal está saindo da live pelo adiantado da hora. Está todo mundo com fome, eu quero tomar uma cervejinha, que eu sei, né? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana e estaremos juntos semana que vem também. Até lá.